De volta no segundo bloco do programa Zona de Desenvolvimento, eu começo, Cibele, exatamente resgatando o que eu achei fundamental que você falou há pouco, que diz respeito a essa integração do que é ensinado em sala de aula com a realidade que o nosso estudante vive. Isso é fundamental porque ele já passa, desde o ensino fundamental, a lidar com as coisas concretas da vida dele. Porque se nós perdemos um jovem para as drogas ou qualquer outro tipo de ilícito, Cibele, eu entendo que toda a sociedade falhou. Okay? E isso tem prejuízos muitas vezes irreversíveis para todo o conjunto da sociedade. Então, trabalhando dentro dessa dinâmica que você falou, eu acho fundamental e os resultados tendem a ser um pouco mais eficazes. Mas eu quero que você agora explique para a gente sobre a lista de material, como é que ela é construída aqui na escola. Só retomando aquilo que eu havia te falado, em função da racionalidade, né? A nossa proposta, ela está baseada nessa experimentação, nessas atividades práticas que nós temos dentro da sala de aula, no cotidiano, né? Nós dispomos de uma área bem ampla, né? Então, essas áreas da nossa instituição são bem exploradas pelos profissionais. Dentro desse contexto, nós temos uma infinidade de possibilidades de práticas, né? Que sejam significativas para o aluno, enquanto a sua formação intelectual, social, né? e cognitiva. A nossa lista ela é fundamentada na nossa proposta, e é aquilo que eu te digo, é discutida, nós sentamos com os professores, conversamos, vemos quais são as reais necessidades, quais são as práticas que são elencadas durante o ano e quais os recursos necessários, e sempre visando o corte desses excessos, evitar esses excessos, né? Porque na realidade a demanda de materiais, a demanda de livros e materiais que muitas vezes não são utilizados, acarretam uma série de problemas, né? Em função de tempo, de espaço, desperdício mesmo. E a nossa preocupação é essa, fundamentada na prática, e que todos os materiais solicitados pela escola são efetivamente utilizados em toda a sua totalidade. Então, os professores, os pedagogos, todos em conjunto definem a lista, tanto em termos do que vai compor a lista, quanto das suas quantidades. Isso, para que não haja desperdício e para que haja contextualização do que for trabalhado dentro da sala de aula. Por exemplo, então, quantos itens, mais ou menos, hoje forma a lista de material aqui da escola? Uma média de 25 itens, né? Fora livros, papelaria e materiais de uso pessoal. E as quantidades bem reduzidas para que haja essa racionalização mesmo, né? Material de uso pessoal é o quê? Os materiais de uso pessoal são os materiais que é individual do aluno, de higiene, copos, toalhas, escova, creme dental, porque dentro da nossa perspectiva nós trabalhamos toda essa formação, né, das nossas crianças para que elas adquiram bons hábitos, adquiram hábitos saudáveis, né? E isso nós só enfatizamos, porque esses hábitos eles vêm de casa, então nós enfatizamos e trabalhamos isso de forma significativa para que eles possam dar continuidade, né? Para que a escola seja uma extensão naquilo que é positivo em casa. Materiais, eles são pedidos nesse sentido. Os materiais de uso pessoal são esses. E aí ele leva para casa também depois da aula ou fica aqui? Os materiais levam para casa. Sempre ficam na mochila para que os pais tenham controle de limpeza, de higiene, para que não falte material na mochila da criança quando houver necessidade de uso. Os pais participam então dessa composição da lista? Em tese, né? Porque assim, eles conhecem a proposta, conhecem a proposta da escola, sabem quais são as atividades que são realizadas, quais são os enfoques que nós damos a nível de atividades mesmo, atividade prática, e aí eles acabam acatando em função do que eles veem no resultado, né? Eles participam nesse sentido, mas de sentarmos juntos mas sempre, graças a Deus, confiando na melhor, no que a escola se propõe a fazer, confiando no trabalho, né? Então eles nos deixam a critério. Então aí abre um espaço para que você que é pai, você que é mãe, de repente se tiver alguma dúvida nos materiais que compõem a lista, que você procure a escola, que discuta de repente uma ideia tua, na condição de pai e de mãe que conhece a criança, que está preocupado com o desenvolvimento dela, possa chegar na escola e sugerir ter algum item que porventura não está na lista ou um item que está na lista e você acha que não é necessário, né? Então eu acho que essa integração é muito importante, já que a gente tem observado, Cibele, que muitas vezes a família transfere, delega para a escola a educação do filho. E isso é algo que não pode ocorrer, porque a educação dele tem que ser feita de uma forma integrada, escola-família, né? Penso que sim.
E, na realidade, dentro da nossa escola isso não acontece, porque nós sempre estamos buscando esse convívio com a família, essa interação com a família. E de uma certa forma, isso tem sido bem positivo para que a nossa escola funcione em conjunto. Então, é uma construção coletiva, é uma formação coletiva. Nós conhecemos a realidade dos nossos alunos, o convívio que eles têm, né? Quais são os princípios que são trazidos de casa, e eles também acabam levando um pouco de casa da escola para casa e vice-versa, tudo contribuindo para que o conhecimento, né, para que o resgate dos valores, dos princípios sejam preservados. Até porque a criança ela é formada, né, por essa interação família-escola. E se algo não anda bem em casa, pode prejudicar o seu rendimento na escola. Portanto, a escola precisa ter uma metodologia definida de integração com a família para que possa entender o indivíduo na sua integralidade, né? Perfeitamente. Tanto a escola quanto a família tem essa intenção, né? E o que nós buscamos na nossa proposta é isso, é formar, ter uma influência positiva nessa formação integral do indivíduo, para que seja saudável para a família e para a escola. Tá vendo, gente? Nós estamos aqui abordando a questão da lista de material, né, para ajudar a você nesse momento em que você tem que saldar as suas despesas fixas da casa, como água, luz, telefone, etc., e mais a lista de material do teu filho. Esse é apenas um dos itens importantes na educação do teu filho, mas você está percebendo que aqui nós estamos abordando outros temas igualmente importantes para a construção dessa intelectualidade e desse conhecimento do teu filho, e passa isso necessariamente pela integração, pela participação tua enquanto pai e mãe com a escola. Portanto, periodicamente converse com os professores do teu filho, venha à escola ver as condições físicas, né? Discuta isso para que nós possamos ter aí uma sociedade muito mais bem instruída, uma sociedade muito mais participativa, e assim que nós esperamos trabalhar todos juntos para construirmos exatamente uma sociedade com uma qualidade de vida cada vez mais superior àquela que nós já vivemos aqui. Sibeli, então tem uma coisa, Sibeli, muito importante com relação à lista de material, que diz respeito à qualidade do material a ser utilizado pelas nossas crianças. Como é que a escola trabalha essa questão? Olha, dentro da nova perspectiva que se tem, né, nós não podemos exigir marcas, né? Mas é importante que os pais estejam atentos ao que a lista solicita, principalmente do que vai ser de uso pessoal do aluno, uso individual, lápis, borracha, apontadores. Nós não podemos indicar marcas, mas os pais podem ter essa preocupação, né, em buscar o que é melhor para o seu filho, uma vez que esse material não ficará disponibilizado na escola, será unicamente utilizado pelos alunos, né? Então eu penso que tem que haver essa preocupação em questão da qualidade do material. Nós solicitamos a quantidade, solicitamos o material, mas a qualidade, eu penso que é importante que os pais tenham essa preocupação em função do desperdício, né? E daquela política, né, do que do barato sai caro. Você compra uma determinada, a quantidade que você vai comprar do que não é realmente de uma boa qualidade para a quantidade que você vai adquirir com uma qualidade melhor. Então, na hora de adquirir esse material, você fique atento a uma questão da qualidade e também do custo dele, porque às vezes você vai, naquele momento, comprar o material que é mais barato, mas a quantidade a ser comprada depois não justifica a economia que você buscou, e aí você finda tendo um custo maior operacional. Então, muito cuidado, eu sei, não é fácil. Nesse momento em que você vai comprar esses materiais, você vê aquela lista grande, no entanto, às vezes o dinheiro não está suficiente, você tenta economizar de um lado, economizar do outro, mas muitas vezes realmente você compra um material bom, de qualidade superior, e uma quantidade inferior, e assim você não vai prejudicar, né, a relação ensino-aprendizagem do teu filho na escola, né? Portanto, esse é um item importante que deve ser observado. Em caso de dúvida, consulte o fabricante, consulte a escola, né, para que você possa comprar o melhor pelo menor preço, que eu sei que é o que todos nós buscamos. Sibeli, algo mais que você queira transmitir? Não mais, eu quero só agradecer, tá, pelo convite, pela participação,
né? Nós queremos convidá-los a conhecer a nossa escola, nossa proposta também é muito interessante, nossa proposta é muito boa. Estejam pais atentos realmente às exigências abusivas, listas abusivas. Nós temos essa preocupação, e eu penso que é a preocupação de todos os pais para que tenham essa preocupação, né, de materiais que realmente não serão utilizados na escola, né, na prática educativa. Inclusive, a gente discute até agora a questão do material que é formado, do material que compõe os itens que são utilizados pelos nossos filhos nas escolas, se eles não são, se não podem causar algum problema, alguma alergia, enfim, né? E esse é um item também que está implícito nessa preocupação nossa com relação à lista de material que você tem que adquirir para o teu filho, né? Então, assim, o Zona de Desenvolvimento deixa essa mensagem para você, nesse momento importante que você exatamente tem que tomar essas decisões a respeito da disponibilização de toda a infraestrutura necessária para que o teu filho possa ter na escola o melhor rendimento possível e que a nossa casa seja, sem dúvida alguma, parte importante na formação das nossas crianças. E no próximo bloco nós vamos discutir a continuidade deste tema, agora abordando com aquele que vende o material para você. É só um instante.